Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa da Cultura Espírita Deolina Amorim. Vamos dar início à nossa reunião. E hoje eu escolhi um livro muito conhecido, acredito que da maioria de vocês, que é Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Aí eu abri o acaso e, como eu já vi aqui o PowerPoint da palestrante, né? Aí eu falei assim, qual que você quer? Aí eu já sei, vai escolher essa. Escolheu que eu sabia que era essa, tá bom? Então nós vamos ler uma página, nós vamos fazer uma prece, vamos ficar assim, tranquilinho, para escutar a nossa companheira, tá ok? Pastorino fala assim: com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz. Plante semente de otimismo e de amor para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Então vamos orar, companheiros. Mestre Jesus, chegamos aqui a uma das tuas casas. Casa essa que recebe pessoas, espíritos, querendo muito ter contato com teus ensinamentos, ter contato com a tua palavra, de chegar próximo do acolhimento que prometeste para nós, do acolhimento que está sempre disponível para todo o espírito que se aproxima de ti. Que possamos, Mestre, unidos em uma só mente, pensarmos em como seria termos você do nosso lado, que pudéssemos ver, que possamos ser embalados por essa emoção e podermos doar cada pensamento, cada energia boa para todos que estão aqui e para aqueles que tanto necessitam. Mestre Jesus, também traga boas energias para a nossa palestrante de hoje, nossa querida Tânia Wilson, que trará com certeza conforto e palavras suaves, que com certeza confortarão muitos de nós aqui, encarnados e desencarnados. Com vocês, Tânia Wilson. Olá, todos e todas. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. O tema trazido hoje à nossa reflexão é um tema atual, é um tema extremamente importante. A depressão é hoje a principal causa de afastamento do trabalho. Só rivaliza ali em termos de prevalência de casos, no Ocidente pelo menos, que é onde a gente tem mais dados, com a ansiedade. Então, as duas ficam ali, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. Por enquanto, a depressão está em segundo lugar, mas acredita-se que dentro de pouco tempo ela vai ser responsável pela maioria dos casos desses transtornos que causam muito sofrimento, que muitas vezes dificultam que as pessoas tenham uma vida que a gente chama funcional. Mas eu gostaria primeiro que vocês parassem um pouquinho para pensar em vocês, ou nos afetos de vocês. Como é que esse tema chega para vocês hoje? Vocês estão vivendo algum momento de diagnóstico de depressão? Vocês têm algum afeto que esteja passando por isso? Ou desconfiam que possam estar dentro de um quadro depressivo? Procuraram ajuda? Comentaram com alguém? De que maneira o espiritismo, a frequência que é essa casa, vem ajudando vocês a lidar com tudo isso? Tanto com a questão da depressão, caso vocês estejam passando ou tenham passado por essa situação, como também em relação às pessoas que, porventura, convivam com vocês, que vocês conhecem. Então, hoje, a gente vai procurar entender qual é a contribuição do espiritismo para a questão da depressão. E vamos fazer isso em duas partes. Como Kardec nos recomendou, em várias referências, que a gente acompanhasse o desenvolvimento científico e fizesse uma relação
do conhecimento científico com conhecimento espírita, eu vou primeiro apresentar brevemente, só para a gente entender do que a gente está chamando aqui depressão, do que a gente está falando. Eu vou falar brevemente da psicologia, alguns conceitos, algumas características, algumas informações que eu acho necessárias para que a gente compreenda melhor a depressão, quem nunca teve oportunidade de ler ou de estudar a respeito. E depois, então, eu vou trazer a contribuição da doutrina espírita. Claro, gente, que é um assunto muito vasto. Eu vou indicar aqui livros, trouxe inclusive um para sortear. Quem não colocou o nome lá, coloque, que é um livro de Joana, todo... É um livro de Joana que é todo sobre depressão, e o título é muito sugestivo, é Vitória sobre a Depressão. Então, nós vamos ver nesse segundo momento qual é a colaboração da doutrina espírita. Claro que a ciência ortodoxa, a ciência oficial, por questões ligadas ao próprio desenvolvimento científico, não admite o que nós vamos ver aqui, porque a ciência não tem como comprovar a existência do espírito, a existência da mediunidade, a questão da reencarnação. Mas a ausência de evidência não quer dizer evidência de ausência. Então, a gente tem os conselhos de medicina, os conselhos espíritas de médicos, as associações médico-espíritas, tanto no nível nacional quanto no nível regional. Teresópolis, a gente tem aqui uma AME que promove estudos para fazer essa aproximação da ciência com a doutrina espírita. E, claro, que as AMEs fazem reuniões com médicos, psiquiatras, psicólogos de várias especialidades para discutir essa relação, então, entre a medicina espiritual e também a questão da medicina humana. Então, vamos começar, portanto, com a parte da psicologia. Eu costumo ficar ali na cantina um pouquinho, né, caso no final alguém tenha alguma dúvida, algo que não tenha ficado esclarecido, eu costumo ficar uns minutinhos ali para atender quem quiser algum esclarecimento que eu não possa dar, porque aqui não tem como a gente abrir para pergunta, né, senão a coisa vai se estender muito. Então, vamos lá. Primeiro, é importante a gente falar um pouquinho sobre tristeza. Tristeza, gente, é uma emoção normal, que a gente diz adaptativa. Todas as nossas emoções, elas surgiram no nosso processo evolutivo para nos ajudar. Então, mesmo essas emoções que a gente diz que são negativas, a raiva, o medo, o nojo, a tristeza, elas surgiram para nos ajudar na nossa adaptação ao mundo. Então, ficar triste é natural. Vocês têm essa dimensão? Porque eu, quando era criança, que eu ficava triste, todo mundo falava assim para mim, não fica triste, não. É o contrário. Como a tristeza é uma emoção natural, a gente nunca deve dizer para uma criança não ficar triste. A gente deve abraçar a criança e dizer para ela, é natural ficar triste, mas vai passar. O que eu posso fazer para te deixar mais alegre? Quer fazer alguma coisa junto comigo? Para que a gente vá se acostumando e acostumando as novas gerações, senão a gente entra naquela coisa da positividade tóxica, que ninguém pode ficar triste, porque a tristeza seria uma coisa ruim. Não é. E aí vejam um exemplo. Quando a gente perde alguma coisa, ou quando a gente perde alguém, ou se decepciona, ou se frustra, ou está passando por uma situação difícil, qual é a emoção natural correspondente? É a tristeza. Ninguém recebe um diagnóstico de uma doença ruim e fica alegre. Isso sim é que não seria natural. Então, percebam que sentir-se triste, eventualmente, faz parte da nossa condição humana. E muitas vezes sem explicação. Sabe quem que cantou isso lindamente? Legião Urbana. Em que eles têm uma música que diz, eu nem sei porque me sinto assim, vem de repente um anjo triste perto de mim. Então, muitas vezes a gente não sabe explicar. O que a gente tem que fazer quando a gente se sente triste? Acolher a nossa tristeza, senti-la, procurar identificar se há algum gatilho, mas às vezes não há nenhum gatilho. E assim como essa tristeza chega, em algum momento ela vai ser substituída pela alegria, porque todas as nossas emoções, se nós temos um psiquismo saudável, elas vão se alternando, elas vão se modificando de acordo com as circunstâncias.
Outro autor não espírita que eu recomendo para vocês também é um poeta, que é o Khalil Gibran. Ele tem aquele livro Profeta, todo mundo já, ai, nossa, gente, quem nunca leu Profeta, é uma leitura muito interessante, assim, muito profunda até. E são vários capítulos em que esse dito profeta, dessa história, falaria sobre temas importantes. E quando o profeta fala sobre alegria e tristeza, ele diz assim: lembrai-vos que quando a tristeza está sentada à vossa mesa, a alegria dorme à vossa cama, e vice-versa. Então, sentir tristeza é algo perfeitamente natural. Já a depressão, e aqui um conceito bem amplo, é um humor caracterizado por tristeza, insatisfação e inquietude, que pode variar de intensidade, apresentando em sua forma mais grave sentimento extremo dessa tristeza, pessimismo e desânimo. A gente já vai ver um pouquinho mais, inclusive, alguns sintomas que são muito comuns quando a gente começa a apresentar um quadro depressivo. A gênese da depressão é multifatorial. Então, a gente tem aí questões da bioquímica cerebral, e aí a gente diz que é uma depressão endógena. A gente pode ter alguma característica pessoal de produção, de pouca produção de alguns neurotransmissores ligados a essa questão das emoções, principalmente da tristeza, do bem-estar, da alegria, e que isso nasce com a gente. A gente já vai ver que nasce com a gente, mas não é nada assim aleatório. Tem a ver também com a nossa herança de vidas passadas. Então, há uma questão aí bioquímica, há fatores intrapsíquicos. O que a gente chama de fatores intrapsíquicos aqui? Pessoas que tiveram uma infância muito difícil, pais violentos, agressivos, ou então pais frios, evitativos, ou que passaram muita dificuldade na infância, que passaram por muitas questões quando eram muito novinhos, traumas variados, questões de autoestima, outras questões pessoais, internas. Isso também pode predispor a pessoa a fazer um quadro depressivo. E, finalmente, fatores ambientais. Coisas que acontecem no ambiente que a gente vive, seja no ambiente familiar, seja no ambiente social imediato, e que podem... Por que a gente chama de reativa? Porque essa depressão, então, ela vai acontecer em reação a alguma coisa. Vejam, por exemplo, o desemprego. Desemprego é uma dessas situações. A pessoa pode ser mandada embora sem esperar por isso de maneira nenhuma, não havia sinal nenhum, isso vem sendo muito comum acontecer. Do nada, ela é chamada para uma reunião em videochamada, quer dizer, nem mais é presencial essa demissão. E ali, naquela videochamada, ela é comunicada que ela agradecem, né, a colaboração dela, a atuação como colaborador ou colaboradora, e a pessoa é desligada. Então, essa situação de depressão, principalmente se a pessoa demora para se colocar novamente no mercado, isso pode também gerar, e aí a gente considera essa depressão uma depressão reativa. Pessoas que são casadas há muito tempo, que perdem o companheiro ou a companheira, também é muito comum fazer um quadro depressivo logo após essa perda. E no Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, na sua última versão, que é o DSM-5, a depressão está dentro de um capítulo chamado Transtornos Depressivos. E lá tem todas as características, todos os tipos de depressão, que são vários, a gente não vai entrar aqui, né, porque não tem como a gente se alongar muito, mas qualquer coisa perguntem para o ChatGPT, gente. A gente pergunta para o ChatGPT, ele dá todas essas informações resumindo, mas peçam para resumir, para não ficar uma coisa muito grande. Que às vezes as pessoas me perguntam, ainda existe depressão pós-parto como uma classificação? Esse último manual fez algumas mudanças, mas a gente tem aí tipos em que a gente pode, de repente, se encaixar, caso seja aí a curiosidade ou o interesse de vocês. Bem, aqui alguns fatores, né? Voltando ali naquela gênese, só para a gente abrir o leque e entender um pouquinho melhor. Então, o que influencia um humor, um afeto deprimido?
Ali em cima, né, as influências biológicas, predisposições genéticas, como eu já disse, quer dizer, a pessoa, é muito comum, inclusive, a pessoa ter casos de deprimidos na família, né, nos ascendentes, e aí aquilo é transmitido, é genético nesse sentido, há alguma falha na produção desses neurotransmissores, por exemplo, que geram essas mudanças aí na química do cérebro, em função, talvez, de ter alguém na família com esse quadro. Danos cerebrais devido a estresse e a outros fatores. Então, também dependendo da situação em que a gente está vivenciando, da situação a que nós estamos expostos, a gente também pode alterar, de alguma maneira, o nosso funcionamento cerebral e isso desencadear um humor deprimido. Ali das influências psicológicas, o que a gente chama em psicologia de um estilo explanatório negativo. Então, vejam se vocês se encaixam nisso. O que é um estilo explanatório negativo? Quando algo ruim nos acontece, alguma dificuldade, algum problema, a gente começa a tentar entender e a tentar explicar aquela situação para a gente. Então, esse estilo negativo seria, por exemplo, eu termino um relacionamento, ou a pessoa termina o relacionamento comigo, e aí eu começo a falar assim, essa pessoa terminou comigo, fulano terminou comigo porque eu tenho algum problema, eu não fui boa o suficiente, eu devo ter alguma coisa que incomodou essa pessoa, eu nunca mais vou ser feliz, e o fato de eu estar sozinha vai alterar, influenciar toda a minha vida. Isso é um estilo explanatório negativo, porque a pessoa traz para si uma culpa em relação a um evento negativo, ela deixa aquele evento negativo contaminar todas as outras áreas da vida dela, então ela não se dá conta que só a parte afetiva que foi afetada, mas que ela continua num bom trabalho, que ela continua num bom relacionamento. Não, ela se foca só naquilo. E ela acha também que vai durar para sempre. E fica remoendo. Eu fiz alguma coisa errada, eu nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou arrumar alguém, isso vai alterar minha vida toda. Então, esse estilo de explicação negativo, isso faz com que também nos leve a um humor deprimido. Desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido? Isso é muito comum em pessoas, em crianças ou jovens que vêm de classes populares de pobreza ou de lares muito difíceis e que vivem situações extremas que nunca conseguem sair dessa situação. Então, elas vão criando um sentimento interior de desamparo, como se ninguém nunca fosse capaz de ajudá-las e elas nunca pudessem ser felizes. E as diferenças de gênero. As mulheres, por razões óbvias, nós mulheres, nós espíritos que reencarnamos no gênero feminino, nós somos muito mais propensas à depressão do que os homens, numa proporção de 3 vezes mais mulheres do que homens geralmente se queixam ou apresentam esse diagnóstico. Agora, qual a razão disso, gente? Toda mulher que está aqui sabe, principalmente a sobrecarga de trabalho, principalmente a exigência de uma perfeição corporal, de ser magra, jovem e linda para sempre. Então, essas características todas ambientais, culturais, sociais, faz com que as mulheres sejam mais predispostas a esse humor deprimido. E influências socioculturais, eventos traumáticos ou negativos, expectativas culturais, respostas evocadas pela própria depressão. Então, quando eu me deprimo, eu tenho tendência a evitar determinadas situações. E isso acaba ativando um ciclo que vai virando um ciclo vicioso. Então, percebam que a depressão é um transtorno muito complexo. Quem é que dá o diagnóstico da depressão? Psiquiatra, gente. Não é nenhuma outra especialidade, é o psiquiatra, porque existe todo um protocolo de questões, de perguntas, uma anamnese que se faz. E aí, em cima desse trabalho, é o psiquiatra que vai encaminhar para a psicoterapia, que vai dar seguimento, né, à questão do tratamento médico. Aqui alguns dados importantes, né? Como eu já disse, a prevalência ali
da depressão. Indivíduos de 18 a 29 anos, essa prevalência é 3 vezes maior do que nos indivíduos acima de 60. Então, vejam a questão do afastamento do trabalho aqui. Jovens adultos apresentam muito mais o quadro de depressão do que idosos, embora esteja aumentando também a quantidade de idosos deprimidos. Gênero feminino, com índices de 1,5 a 3 vezes mais altos do que os homens. Os graus da depressão leve, moderada e grave. E a depressão grave tem alta relação com a questão do suicídio. Isso não quer dizer que toda pessoa deprimida, gravemente deprimida, vai querer praticar o autoextermínio, não. Mas que há uma correlação muito significativa entre uma depressão grave e a questão do suicídio. E os primeiros sintomas mais comuns, irritabilidade. Pouca gente sabe disso. A pessoa, vejam que essas características aqui, elas se contrapõem a um estado anterior. A pessoa não era e passou a apresentar isso daí, e passou a ser assim. Então, irritabilidade, uma reatividade, que nos homens, né, é mais frequente a agressividade, e nas mulheres a labilidade de humor. O que é a labilidade? Essa oscilação. Ora está alegre, ora está triste, ora está rindo, ora está chorando. Então, essa mudança repentina é mais comum na mulher e agressividade nos homens. Tristeza, apatia, ou sentimentos de indiferença, alterações na libido, no sono e no apetite. Então, reparem que é bastante coisa ali, né? Basicamente, se você já viu, teve contato com algum deprimido, o que é que caracteriza o deprimido? Ele não quer fazer nada. Ele quer ficar deitado. Aí você pergunta, mas vamos sair, você não fez nada o dia inteiro. Não fiz nada, mas estou exausto, esgotado. E a pessoa não quer fazer nada, nem aquilo que antes a interessava. Ela não quer mais fazer. Se a pessoa apresenta essas características, é bem provável que ela esteja dentro de um quadro depressivo, mas só quem vai dizer que sim ou que não é o psiquiatra. É verdade, é verdade. Mas, na verdade, um preconceito não só em relação ao psiquiatra, mas em relação ao psicólogo também. Uhum. Pois é. Ainda bem que não tem ninguém assim aqui, né? Pois é. Muito bem lembrado. Então, assim, é importante, sempre que eu falo de transtornos, qualquer transtorno, gente, e isso que a companheira está falando ali, qual é o seu nome? Maíra, isso que a Maíra falou ali para a gente, isso é tão mais importante quando a gente vê que hoje essa medicação, tanto para ansiedade quanto para depressão, infelizmente, qualquer profissional está habilitado a fazer. Quando você sai do Brasil, não é qualquer profissional que pode medicar para depressão e para ansiedade, mas aqui no Brasil, um ginecologista, um ortopedista, qualquer pessoa pode passar uma receita. E muitas vezes a pessoa não está num quadro precisando daquilo. A depressão leve, por exemplo. A depressão leve ela é perfeitamente manejável com exercício físico, com mudanças na rotina do indivíduo. Então, o indivíduo pode muito bem passar se ele se engajar sem a medicação. Bem, alguns mitos ali envolvendo a depressão. Mito psicológico, que a depressão é uma fraqueza moral, um tipo de covardia ou preguiça. Um mito psiquiátrico, que a depressão é apenas uma doença do cérebro. E um mito religioso, que é falta de fé e falta de vontade. Gente, mito. Nada disso tem comprovação científica. Infelizmente, muitas pessoas deprimidas que frequentam instituições religiosas, como a depressão ela pode se alongar, e existe um tipo de depressão chamado distimia, que pode ter uma duração longa, de anos, é uma depressão mais leve, mas ela pode se prolongar mais. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas começam a dizer, reage, é preguiça sua, é falta de vontade. Se você quiser de verdade, você vai se levantar e você vai melhorar. E não é. É uma doença, como a gente viu, complexa, que tem uma série de fatores ali que influenciam. Então, às vezes, a pessoa vem para uma instituição religiosa para melhorar e acaba, infelizmente, lidando com esse tipo aí de mito e de preconceito.
Qual é o papel da família? Tolerância, compreensão, acolhimento. O deprimido põe à prova a força do vínculo. Então, a gente sabe, a gente que é da área psi, sabe que muitas vezes as pessoas ficam aflitas, porque querem ver o seu afeto bem. Então, dói no coração da gente ver uma pessoa que não levanta para tomar banho, não levanta para se alimentar, para de estudar, larga o trabalho. Dói. Mas percebam que muitas vezes nós, na condição de pai, de mãe, de irmão, de filho, a gente tem que reconhecer a nossa impotência. Às vezes nós não podemos fazer nada e há um limite para o que a gente pode fazer. Então, nesses momentos, a gente vai ver que o espiritismo, a parte religiosa, tem uma contribuição. Mas há, muitas vezes, um limite do que a gente pode fazer em relação ao outro. E há uma parte que é realmente só da pessoa. Aqui, dentro da psicologia, né, antes de indicar uns livros para vocês, o tratamento, para vocês verem como é complexo, né? Então, costuma ser medicamento, psicoterapia, conexões de qualidade, relacionamentos de qualidade, exercício físico, e cada vez mais, quem segue Drauzio Varela nas redes sociais está ciente disso. Cada vez mais a ciência vem mostrando a importância do exercício na prevenção não só de doenças físicas, mas também de transtornos relativos à saúde mental. Então, o exercício físico é bom para tudo. E nos casos leves de ansiedade e depressão, se a pessoa realmente se engajar nas orientações, a pessoa pode prescindir da medicação. Alimentação, leiam um livrinho chamado Gente Ultraprocessada, do Dr. Tulleken, que é um infectologista britânico. Tem e-book, para quem gostar de ler e-book, né, está disponível, não gratuitamente, mas vocês podem adquirir, não é um livro caro. Gente Ultraprocessada. Tulleken é o sobrenome. Sim, eu sei. Ele explica isso no livro. Então, nesse livro, ele vai mostrar, das últimas pesquisas científicas, o impacto dos alimentos ultraprocessados no adoecimento mental e no adoecimento físico. No físico, a gente já sabe. Mas, acreditem vocês ou não, comer porcaria afeta também a nossa saúde mental, e ele mostra isso lá. Então, a alimentação é muito importante. Vitamina D. Depois, lá fora na cantina, me corrijam os médicos se eu estiver errada, né? Mas o que se encontra na literatura? Baixa de vitamina D, baixa de ferro, um quadro de anemia e também falta de B12 podem induzir a quadro de transtorno, principalmente essa parte de depressão, de alteração do humor, e a colega está lembrando ali também a questão da tireoide. Tá? Só que a tireoide, percebam, a gente está falando de um hormônio. Aqui, quando a gente fala de vitaminas, a gente está falando vitamina D, a gente está falando ferro e a gente está falando B12. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela está tratando comigo há 1 ano, e aí agora ela começou com essa característica. Não quero sair da cama, não tenho força, não tenho vontade de fazer nada. Aí eu estranhei, porque foi uma coisa muito abrupta no processo dela, e comecei a perguntar. Falei, escuta, como é que estão os seus exames? Né? Como é que está a tua vitamina D? Olha o que ela disse para mim. Minha vitamina D está muito baixa. Eu falei, e quando que você descobriu isso? Há 1 ano atrás, eu fiz um exame, foi comprovado, a minha tia, que é médica, falou para eu tomar uma vitamina D para poder regularizar, e até hoje eu não tomei. Ou seja, a pessoa começa a apresentar sintomas como se estivesse num transtorno depressivo, e não é. É simplesmente aí uma falta de micronutrientes. Ocupar-se, dar sentido à vida, é aquela agendinha que tem ali com relógio. Meditação e também a respiração diafragmática. Viajar, se a pessoa gosta, não é todo mundo que gosta de viajar, mas aqueles que gostam também é bem interessante. Ouvir música, procurar cultivar pensamentos mais positivos e ter uma boa noite de sono. Então, reparem que tudo isso vai estar relacionado com a questão aí da nossa saúde mental e da prevenção de transtornos, e também importante aqui no tratamento da depressão. 2 livros maravilhosos, gente, da área da psicologia, que eu indico a vocês, né? Esse aqui do Christian Dunker,
Uma Biografia da Depressão, que é um psiquiatra também, psicanalista, muito conhecido, e aquele ali do Robert Lerry, Vença a Depressão Antes que Ela Vença Você. São livros fáceis de ler, acessíveis, e que vocês podem ter mais informações, e, claro, tem sempre aí a internet. Bem, vamos passar, então, para a questão da depressão e a obsessão, que é quando a gente vê a contribuição da doutrina espírita. Em todos os transtornos mentais, a Associação Médico-Espírita, tanto as regionais quanto a nacional, vem desenvolvendo estudos há muito tempo sobre esse binômio espírito-corpo, como que as nossas questões espirituais vão influenciar nas nossas questões de adoecimento, tanto físico quanto mental. E aí eu indico esse livro, que é da AME Brasil, Depressão, uma abordagem médico-espírita. 3 médicos assinam aqui essa obra, é um livro também acessível, né? Não tem nada assim de muito difícil. E qual é o primeiro diferencial de uma visão espírita para uma abordagem da depressão? Primeiro, o entendimento de que nós somos espíritos. Então, a questão nunca será só biológica, nem só neurológica, porque nós somos espíritos, nós temos um corpo espiritual, nós temos aí toda uma composição espiritual que entra também nessa equação. Somos seres reencarnados. O que quer dizer isso? Que a gente tem experiências, tanto experiências boas, quanto experiências difíceis, de todo o nosso passado espiritual. Por que quando a gente fica triste, não tem muito a ver a gente ficar se perguntando qual a razão, porque muitas vezes a razão não está nessa vida. A gente sente uma tristeza e uma nostalgia por alguma coisa que a gente traz lá de trás, por alguma coisa que vem do nosso passado e que a gente não tem consciência. Então, aquilo surge como uma forma de emoção e a gente não consegue identificar exatamente o que é, porque nós tivemos muitas experiências de passado que podem nos produzir esse sentimento de tristeza, bem como todos os outros. E a obsessão pode ser, então, um agravante ou uma das causas. Tá? Então, o que é a obsessão? A obsessão é uma influência persistente por um espírito que é um espírito imperfeito, um espírito ainda carregando uma série de dificuldades, que a gente já vai ver que, por algumas razões, esse espírito, então, ele vai se aproximar de alguém e pode induzir essa pessoa a um quadro depressivo através da ligação do pensamento, sugerindo ideias negativas sobre si mesma, sugerindo ideias negativas sobre a vida. E aí seria mais ou menos esse processo aqui, que o Manuel Filomeno de Miranda, ele tem essa expressão no livro dele, num dos livros dele na introdução, né? Ele diz que nós temos para a obsessão, nós trazemos fatores predisponentes e preponderantes. Bonita expressão, né? O que quer dizer fatores predisponentes e preponderantes? Que a gente reencarna com alguma coisa que nos predispõe a algumas questões, algumas dificuldades, e a gente tem características nossas, pessoais, como espíritos que somos, muito antigas, muitas vezes, que também vão influenciar nessa questão da obsessão. E a obsessão ela vai acontecer por afinidade e sintonia. Então, como é que isso acontece na depressão? Se eu tenho um problema, vejam esse exemplo que eu dei do rompimento amoroso. O meu companheiro, minha companheira me abandonou, eu não esperava, foi repentino, um amor muito grande, e aí a pessoa entra num luto, porque não deixa de ser um processo de luto. Quando a pessoa se dá por conta, a pessoa está deprimida, não quer fazer nada, está naquele quadro de exaustão, e aí ela fica pensando aquilo que eu comentei aqui, o estilo explanatório negativo. Quando ela fica muito tempo remoendo isso, esse pensamento ele vai estar numa determinada faixa de onda, aonde estão outros pensamentos idênticos. E nisso pode ser que ela atraia espíritos que estejam sofrendo, que estejam alimentando esses mesmos pensamentos. É o que popularmente a gente chama de encosto, né? Vocês já ouviram falar disso, né? Antigamente eu tinha o maior medo dessa palavra, depois que eu me tornei espírita eu entendi que o encosto nada mais é que um espírito que tem afinidade com a gente, daquilo que a gente está pensando. Não necessariamente um inimigo de vidas passadas, não.
mas alguém que se afiniza com aquele sofrimento, com aquela dor, com aquela mortificação psicológica. Então, ele se aproxima da gente e soma, e fica ali. Então, são duas pessoas alimentando pensamentos negativos, a que está encarnada e a que está junto, desencarnada. Mas percebam que isso acontece por esse processo de afinidade e sintonia. Agora, muito importante, isso não quer dizer, isso eu ouvi uma vez de uma pessoa, quer dizer que eu não posso ficar triste nem meia hora que já vai vir um obsessor. Não, gente, não é assim que a coisa acontece. O que a gente acabou de lembrar aqui? Que, segundo os autores, a permanência nessa faixa de onda, a intensidade com que você fica nela, é que vai definir se você vai criar essa afinidade ou não. Porque todos nós, eventualmente, nos sentimos tristes, com raiva, com medo, com nojo até de pessoas. Nojo que a gente fala assim é aquele ranço, né, que a gente cria em relação às pessoas. Mas isso não implica automaticamente uma obsessão, porque a obsessão é um fenômeno persistente. Pode ser que a gente seja influenciado, mas não obsidiado. Há muitos anos atrás, um orador espírita, Júlio César Sarroriz, ele usou uma imagem que eu nunca mais me esqueci, que ele fala do passarinho. O passarinho pode pousar na cabeça da gente, mas fazer ninho é outra história. Então, é a mesma coisa em relação ao nosso pensamento, né? Quer dizer, a gente pode, o espírito pode tentar nos influenciar, mas se a gente muda o padrão, o que acontece? A gente corta a afinidade e não estabelece a sintonia. Mais complicado ainda é o mecanismo de obsessão de culpa. O que é esse mecanismo de culpa? É quando a gente, em vidas passadas, prejudicou alguém. Essa pessoa, então, nos odeia em função disso e nos procura para nos prejudicar. Então, essa culpa que nós trazemos de algo que nós fizemos, ela nos predispõe a sofrer esse tipo de influência, porque nós estamos ligados até nos harmonizarmos as pessoas que nós prejudicamos. E aí a imagem é aquela ali, do pluguezinho e da tomada. A gente fala também que é a alça e o gancho, né? Quer dizer, a gente tem o gancho e o espírito é a alça que se pendura na gente, porque nós temos aí as questões de vidas passadas. Pode, mas a gente está falando de obsessão, de espíritos, né? E aí, provavelmente, quando a gente vê ali, olha, essa culpa como fator predisponente do passado, geralmente, em caso de obsessão que a gente viu, eu já vou mostrar um caso aqui, que é conhecido da literatura. É alguma coisa que nós fizemos de vidas passadas e aí o espírito vem e nos obsidia. Pode ser dessa vida, sim, mas é mais raro. Querem ver um exemplo dessa vida? Um livro maravilhoso, Grilhões Partidos. Grilhões Partidos é um exemplo que acontece na Segunda Guerra Mundial, é a filha de um general que enlouquece aos 15 anos, e depois, pela história, a gente vai ver que o pai dela, durante a Segunda Guerra, ele acabou fazendo um inimigo na mesma encarnação, e esse espírito procurou-os. Agora, detalhe, quando você vai ver a explicação da história, você vê que eles têm ligações de passado lá atrás. Então, é um fator, foi um gatilho da existência atual, mas tem raízes em vidas passadas. Bem, trago para vocês o caso de Margarida, conhece? Que está no livro Libertação. E aí eu não sei se vocês se deram conta que esse caso é um caso de depressão. E eu vou mostrar para vocês as características que nós vimos aqui. Primeiro, né, para contextualizar, a Margarida morava numa casa e Gúbio, que é um instrutor do livro, junto com André Luiz, foi chamado para socorrer essa jovem mulher, porque ela estaria passando por problemas muito sérios de saúde, que poderiam levá-la, inclusive, ao suicídio. E eles, então, a equipe espiritual se desloca para essa casa. Quando eles chegam na casa, eles topam com isso, com uma falange de 60 servidores que havia se instalado na casa, que tinha chefia de um duro perseguidor que odiava a família toda, chamada Saldanha. Então, a espiritualidade chega enquanto esse cenário, né?
A mulher lá passando mal, a família em problema, e a casa havia sido tomada por um grupo de obsessores muito grande, porque eles estavam ligados aí a um chefe muito poderoso das regiões inferiores lá da espiritualidade. Era uma mulher jovem, com extrema palidez, com várias dezenas de ovoides atados ao cérebro, que lhe sugavam a energia do corpo. O que são ovoides? Ovoides são espíritos que perderam a forma humana, então eles se Isso, obrigada. E aí eles ficam ali dentro daquele uma espécie de ovo em sofrimento intenso. Então, o espírito está lá sofrendo. O que esses obsessores fizeram? Pegaram esses ovoides e ligaram espiritualmente ao perispírito da moça para que esses ovoides sugassem a energia dela. Demonstrava-se, olha aqui, olha a característica, demonstrava-se exausta e amargurada, com visões e audições interiores de baixo nível. Examinada pelo médico, em vão busca sorrir. Faltavam-lhe forças. Gente, faltavam-lhe forças para sorrir. Entregue ao torpor inquietante. Desânimo profundo foi a fala de Gabriel, o marido dela. É ou não é um caso de depressão? É um caso de depressão. Agora, vamos ver e vejam. Um caso de depressão agravado pela questão do trabalho dos espíritos obsessores ali naquela casa, naquela família. Então, Gúbio, que é um instrutor, ele começa a fazer uma intensa atuação em favor dos obsessores. Vejam que bonita a estratégia da espiritualidade superior. Se fosse uma instituição mal orientada, podia falar assim, vamos mandar esses obsessores para o inferno. Não. O que Gúbio faz? Gúbio começa a se aproximar dos obsessores e a conversar com eles e a entender por que eles têm aquele ódio todo e a tentar demovê-los num processo de esclarecimento amoroso. Essa é a estratégia da espiritualidade superior. Procura de uma reunião mediúnica numa instituição espírita. Afastamento dos espíritos em desequilíbrio depois dessa conversa, desse diálogo. Coleta de grande força neurica extraída das narinas, boca e mãos dos encarnados e misturada aos fluidos revigoradores da esfera espiritual são aplicados em Margarida. Margarida, então, se sentia leve e bem disposta. Para fazer esse trabalho, contaram com a colaboração de 12 espíritos por 10 dias sucessivos para auxiliar na defesa do lar. A família de Margarida percebeu esse furdunço todo? Não. Esse trabalho foi todo um trabalho de bastidores que aconteceu sem que a família se desse conta. Por isso, gente, que procurar em qualquer caso, de qualquer adoecimento, seja de transtorno mental, seja de doença física, procurar ajuda, procurar auxílio na casa espírita, mas qualquer instituição religiosa, esse trabalho pode ser feito com resultados efetivos, porque é um trabalho de bastidores. É preciso apenas que a pessoa, a família e a pessoa interessada busque ajuda. Então, o caso de Margarida, eu me dei conta, depois lendo, procurando informações, é um caso que se encaixa aí na questão da depressão. Então, qual é a terapêutica espírita? Uma vez que a gente entendeu o que é obsessão, como é que pode ser um agravante, como é que isso se dá dentro de um quadro depressivo. O atendimento fraterno, que costuma ser a porta de entrada das pessoas que chegam em sofrimento na casa. Então, dar um treinamento para as pessoas que fazem o atendimento fraterno. Atendimento mediúnico, onde vai ser feito o esclarecimento do obsessor e vão ser dadas orientações espirituais para a família e para o doente. A fluidoterapia, que promove, segundo os médicos pesquisadores da Associação Médico Espírita, alterações do campo celular. Então, seria o passe e a água fluidificada. A prece, feita pela própria pessoa, ou a prece intercessória. O que é a prece intercessória?
É a prece que a gente faz em benefício de alguém, que também é bastante efetiva. Então, toda vez que a gente, com constância, com intensidade, com dedicação, a gente ora em favor de alguém, essas energias que a gente está mobilizando, restauradoras, revigorantes, elas alcançam o lar e aquela pessoa por quem a gente está pedindo. É um trabalho muito meritório. O estudo doutrinário, a questão do autoconhecimento, da interação mente-corpo, essa questão dos pensamentos, como é que isso influencia na nossa saúde, a educação desse pensamento e perceber-se como autor do próprio destino, que é um dos grandes méritos da nossa amada doutrina. A nossa consciência que nós somos arquitetos do próprio destino, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós temos a capacidade de mudarmos as situações em nosso favor. Nós temos essa agência, essa possibilidade. E o evangelho no lar. Vocês fazem evangelho no lar? O evangelho no lar é extremamente importante, porque há mensagens dizendo que aquele que mora em casa e faz evangelho no lar em casa, os espíritos amigos sabem que naquele dia tem pessoas ali rezando, e se tiver alguma outra casa no bairro, alguém passando por dificuldades extremas, as pessoas usam a nossa energia dali do evangelho no lar, da nossa oração, dos nossos comentários, para ajudar as pessoas. E quem mora em prédio de apartamento, a mesma coisa, né? Está ali no apartamento, fazendo o evangelho no lar, e essa energia também é usada nos apartamentos em volta. A prevenção, mais ou menos pelo mesmo caminho. Como é que a gente faz, né, para evitar cair num quadro aí obsessivo, de depressão por obsessão? Prestar atenção à qualidade dos nossos pensamentos. Então, é natural ter pensamentos ruins, disfuncionais, disruptivos, somos humanos, é natural, mas, na medida do possível, a gente acolher o pensamento que chega, tá, gente? Não é lutar contra ele, não, e dizer eu não vou pensar nisso, porque aí eu posso convidar você, eu posso falar para vocês assim, não pensem no urso polar. Está todo mundo pensando no urso polar. Então, dizer que não vai pensar nisso ou naquilo não funciona. Então, o que a gente tem que fazer? O pensamento chegou, acolhe o pensamento. Se é um pensamento de tristeza, olá, minha tristeza, você chegou. Acolhe o pensamento, acolhe a emoção correspondente, mas procura mudar depois para um pensamento, uma emoção mais positiva. Como que a gente faz isso? Querem ver uma coisa que ajuda bastante em quem gosta de pet? Vendo vídeo de gato e cachorro com bebê. Vocês já pararam para ver vídeo de gato e cachorro com bebê? Não é... Ó, tá todo mundo rindo só de eu falar e não tem nem ninguém vendo aqui o vídeo. Então, quando a gente vê vídeos fofos, quando a gente também evoca boas lembranças, né? A gente chama isso em psicologia de bem-estar evocado. Então, se eu lembrar um momento bom da minha vida, acolhi minha tristeza. Quando eu lembrar de um momento bom da minha vida, imediatamente aquela alegria daquele momento vai me inundar. Então, com isso, eu faço a mudança. Então, constância e permanência de pensamentos positivos, né? A gente procurar sempre trazer esses pensamentos. Leitura e filmes edificantes, construtivos, conversas sadias, a música ou a canção prece. A doutora Inês falava tanto da canção prece, na importância disso. O que é canção prece? A gente cantar em pensamento ou cantarolar em casa, músicas espíritas que a gente goste. A meditação e o que a Joana de Ângeles chama de tríade libertadora: ação no bem, oração e vigilância. Já que a gente falou de Joana, trago dela uma outra mensagem. A Joana tem várias mensagens, tanto na obra psicológica quanto na obra dela de uma forma geral, não só sobre depressão, mas também ansiedade, transtorno do pânico, são várias, gente. No caso de depressão, ela tem um livro inteiro, mas fora o livro, há várias mensagens aí distribuídas. Essa daqui é de um livrinho chamado Entrega-te a Deus. Então, ela diz para a gente... Quando olhar para uma pessoa deprimida, ou se nós estivermos deprimidos, a gente lembrar que a gente não é doente. A gente se encontra numa fase de doença. Então, a pessoa não é aquele deprimido, não.
A pessoa está vivenciando um quadro de depressão, senão a gente confunde a doença com a pessoa, né? A gente confunde o transtorno com a pessoa. Então, a gente lembrar que aquilo ali é uma fase que a gente está passando. Aquilo não nos constitui na essência. A terapia bioenergética, que aqui ela lembra de Reich, que foi um discípulo de Freud, que falou muito da questão da massagem e de terapias energéticas, que a gente chama de passe, né? E da terapia espírita. A logoterapia, que é a terapia de sentido. O que é a terapia de sentido? O que a gente gosta de fazer? Pelo que a gente acorda todas as manhãs? Então, achar alguma coisa que a gente goste de fazer, para se ocupar, para se entregar, para ter o prazer de fazer aquilo que a gente gosta. Trabalho artístico também é muito importante. E exercício e alimentação. Vejam que Joana afinadíssima com a ciência, repararam, né? Afinadíssima. E aí, nessa mensagem, A Tragédia da Depressão, ela diz assim, sobre a medicação. Mediante terapias médicas, os pensamentos habituais lentamente cederão lugar à esperança. Nesse período de terapêutica medicamentosa, nunca esquecer: a interrupção pode produzir danos, levar à cronicidade do distúrbio. A melhora faculta a atitude errônea de suspender os medicamentos. Então, vejam, é Joana de Ângeles espírito que está mandando a gente ir para o psiquiatra se precisar e não ficar fazendo bobagem com a nossa medicação. Porque tem gente que faz isso, ai, tô ótimo, posso largar o remédio. Mas está ótimo por causa do remédio. Aí a pessoa vai, larga o remédio, o que acontece? Piora. E aí ela fala aqui da cronicidade, né? Aquilo acaba se tornando crônico. E reparem, a medicação para transtornos mentais, ela tem um tempo para começar a fazer efeito. Então, a pessoa leva, sei lá, até 2 semanas, dependendo da medicação, para começar a ter os efeitos positivos. Aí a pessoa começa a ficar bem, levanta, vai fazendo as coisas, recupera a alegria de viver, e aí resolve que não precisa mais do remédio, pronto, regride. Tá? Então, é muito sério. O acompanhamento psiquiátrico ele é extremamente importante, mas a gente não pode brincar com essa medicação, e isso aí é Joana que fala para a gente. Tá? Equívocos que nós temos que evitar na casa espírita. Recomendar o abandono do tratamento médico. Por incrível que pareça, isso acontece, tá, gente? Em instituições espíritas. Ah, você não precisa disso, não. Só que o passe, água fluidificada é suficiente. Pode dispensar o remédio. Então, nunca fazer isso. Culpabilizar o doente pelo problema. Então, dizer para a pessoa que ela está assim por culpa dela, ela fez alguma coisa grave no passado, e aí começa a receber mensagem, reunião mediúnica, dizendo que a pessoa fez isso ou aquilo. Atribuir a causa só a fatores espirituais. A gente viu que a obsessão é um agravante, mas a pessoa traz ali, muitas vezes, características dela mesma. Fazer receituário, mesmo fitoterápicos homeopáticos. Gente, isso no Brasil hoje é crime. Tá? Eu sei que na história do espiritismo a gente tem essa questão do receituário, mas isso hoje é proibido fazer, proibido. Cirurgias espirituais diretas, outra coisa que também é proibido, não se deve fazer. E colocar pessoas despreparadas para o atendimento fraterno que façam isso tudo. Então, a gente tem que ter muita atenção. É esse pessoal que corta, fura, direta, né? Tem vários médios desses que fizeram, doutor Fritz, Então, isso aí também hoje é considerado, visto como um charlatanismo, enfim, eu não vou entrar aqui no mérito da questão. Existem intervenções espirituais, aí ok, porque são intervenções espirituais, há muitas instituições espíritas antigas que fazem cirurgias espirituais à distância, inclusive. Quando fala cirurgia, eu quero entender intervenções à distância. Aí, de repente, faz intervenção nessa questão do perispírito, do cérebro perispiritual, para depois isso ir para o cérebro físico, alguma coisa assim, mas não de maneira direta. E, por fim, aqui a última mensagem, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, que é a frase de Jesus, uma das frases que eu mais gosto. A gente nasceu para brilhar. Eu sei que muitas vezes a vida da gente está apagadinha, a gente está passando por momentos difíceis, junto com afetos também que estão vivendo momentos difíceis, mas, gente, acreditem,
Todos nós temos um brilho interno. Todos nós temos a capacidade de nos reinventarmos. Acreditem, abracem as boas práticas, desenvolvam essa construção da saúde, porque a saúde é bem-estar. E o bem-estar, ele é tanto físico quanto espiritual, e nós podemos construí-lo por nós mesmos. E que o nosso doce mestre nos abençoe nesse propósito. Muita paz. Obrigado, Tânia. Show. Amigos, muito boa noite ainda, aqueles que eu não consegui falar ali. Tânia, excelente estudo, muito bacana mesmo. Mensagem final também muito bonita. Acho assim que a gente às vezes, né, Tânia mostrou alguns sintomas, né? Bom, para alguns de nós mais hipocondríacos, você vai dizendo, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, eu também tenho isso. Quando você sai daqui, já vai procurar um psiquiatra, já direto aqui, já vai, pô, eu acho que eu tenho isso tudo aqui. Então, gente, calma, pessoal, calma. Acho que a Tânia deixou bem claro que os sintomas são um pouco mais sérios, né, do que as coisas passageiras que a gente tem todo dia, né? Mas o que eu acho que é importante assim falar é porque às vezes a vida tem umas surpresas, né? E as surpresas às vezes vêm algumas dores, né, nesse processo, né? A vida nem sempre é um mar de rosas e nem é para ser, senão a gente não tinha encarnado, né? Que esse é o mundo de provas e expiações. Mas o que eu queria dizer é que, às vezes, depois disso tudo, depois de uma tempestade dessa, você é outra pessoa. Você renasce diferente. Então, às vezes, é o que acho que a Tânia usa muito, uma expressão que eu adoro, que é o acolher, né? Acolher o teu sentimento, né? Oi, né, Inês? E às vezes você acolher, até que você tem uma cruz ali, mas acolhe a cruz, que a cruz fica mais leve. E ela vai te levar a um fator de transformação. Então, não há como você passar por essas dificuldades que Tânia colocou aqui, né? E ser a mesma pessoa, isso não existe. Isso não existe. Você sai, portanto, você sai mais forte. Então, a questão é como é que eu consigo me curar, como é que eu consigo combater as dificuldades, na certeza de que me libertar disso vai me fazer uma outra pessoa, uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, mais resiliente, né? E isso só depende da gente. Então, assim, às vezes a gente vê a vida sob um lado de, puxa vida, olha que cruz, olha que dificuldade. Por isso que eu gosto muito de uma expressão que eu fiquei obsidiado graças a Deus. Então, eu adoro essa expressão, porque ficou obsidiado graças a Deus, porque depois da obsessão você se tornou outra pessoa. Você passou a ver a vida de uma forma diferente, né? E às vezes aquilo que parecia um mal acabou sendo o grande remédio na sua vida. Então, esse é o momento de trazer sempre assim, essa esperança para a gente. Mas é um momento, tem um livro aqui maravilhoso aí que a Tânia trouxe, né? Então precisamos só saber quantos números nós temos. De 1 a 72. Bom, precisamos escolher um número. Vamos fazer o seguinte. Uma certeza que eu tenho é que quem eu pedir para escolher o número não vai ganhar. Então, se for o número dela, não vai ganhar. Então, assim, vamos ver quem... Tânia, como você trouxe, você é a única pessoa que eu sei que não tem o menor interesse em ganhar o livro. Então, também não assinou, então somos dois, então não vamos ganhar. 40, número 40, José. Nájila. Alberto Souza. Quem é? Opa, Alberto, como é que vai? Tudo bem? Por favor, vem aqui. Tânia, você que trouxe. Parabéns, Alberto. É um livro excelente. Né? Vitória sobre a Depressão, da Joana de Anjos. Né? É um presentão, hein, Alberto? Um presentão. Aproveite aí bastante, aí, se Deus quiser. Às vezes, até lendo, né? Às vezes as pessoas ficam imaginando que o livro é para ela, né? Mas às vezes é para a gente se fortalecer, para a gente ajudar outras pessoas. Então, cuidado, que o livro é sempre útil para todos nós. Bom, preciso passar alguns avisos rápidos, né?
Primeiro deles, nós temos uma Assembleia Geral Ordinária, né, que ocorrerá no dia 29 de março, 15h30 em primeira convocação, 16 horas em segunda, né, é uma Assembleia só ordinária, e os associados da casa, associados efetivos, estão convocados aí para o dia 29 de março, um sábado. Teremos reunião normalmente após a Assembleia. Temos, o Márcio pediu para avisar o Bazar de Páscoa, né? Ele ocorrerá no dia 5 de abril, sábado, 10 horas e 19 horas. 9 de abril, quarta-feira, 20 horas. 10 de abril, quinta-feira, 16 horas, né? E, obviamente, as arrecadações são todas para casa e para os trabalhos sociais da casa. E temos também um anúncio aqui da palestra do Cláudio Conte, né? Também já falamos na outra semana, no dia 23 de março, então, às 10 horas. Cláudio Conte vai fazer a palestra sobre comunicação espírito-corpo, aproveitando aí o que a Tânia falou. Comunicação espírito-corpo, processos quânticos em microtúbulos. Então, quem não sabe o que é isso, como eu, por favor, assista a palestra, que quando sair de lá, se não aprender nada, pelo menos o microtúbulo, você já sabe o que vai ser. Já é alguma coisa, nessa encarnação, na outra você aprende mais coisas, mas nessa já leva o microtúbulo, a gente já vai aprender com a palestra online. Muito bem, Marcela, obrigado por lembrar. A palestra, transmissão no Facebook da AME Teresópolis ou no YouTube da AME Teresópolis, né? Domingo, dia 23, portanto, às 10 horas da manhã. É isso, né, Carlinha? Tá bom. Então, acho que é isso, né, Márcia? Estou esquecendo alguma coisa, exceto o fato de a pergunta que não quer calar. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Alguém? Ah, pois não, como é que a senhora vai? Tudo bem? Eu te cumprimentei, nem sabia que era a primeira vez. Ah, muito bem, como é seu nome? Tereza, como é que vai, Ana Tereza? Seja muito bem-vinda aí, espero que tenha gostado, né, do estudo e querendo informações sobre a casa, ou conversar um pouco mais, né? A Tânia colocou ali a questão do atendimento fraterno, que eu achei muito bacana também, né? Às vezes a gente chega na casa, né, a primeira porta de entrada é exatamente entender o que está acontecendo com a gente chega, como todos nós, né, pelo menos a grande maioria de nós, um dia chegou na casa perdido, sem saber entender as nossas emoções, entender o que está acontecendo. E o atendimento fraterno nos foi muito útil. Por isso que eu sempre falo, gente, qualquer coisa, busca a conversa fraterna, porque é sempre um arrimo para nós todos. Então, Tereza, seja muito bem-vinda. Mais alguém? Então, amigos, vamos então encerrar essa primeira parte aí dos nossos trabalhos, para a gente poder passar ao trabalho de passe, né? Agradecendo aí a presença de todos vocês. Vamos nos colocar em oração, né? Jean, você quer fazer nossa prece de encerramento, Jean? Por favor. Querido Mestre Jesus, envolvidos ainda, Senhor, na palestra da noite, que possamos refletir que no passado os antepassados lutavam pelos territórios, por novas conquistas, e hoje nós temos como desafio os processos emocionais e mentais que nos desafiam em cada esquina, em cada momento da nossa existência. Que possamos sempre mergulharmos no fluido espiritual, nos ensinamentos da doutrina, nos fortalecendo em nossa jornada terrena. E sempre que possamos estender as mãos ao amigo, ao vizinho, ao próximo, fazendo dessa forma a terapia do nosso crescimento, mas sempre acompanhados daqueles à nossa volta. Que possamos lembrar
o nosso irmão Bezerra de Menezes, que mesmo num plano mais elevado, nunca quis abandonar o nosso planeta, por olhar por aqueles que aqui ficaram ainda, nessa caminhada árdua, que possamos sempre, nos momentos mais difíceis, lembrarmos do Mestre Jesus, o seu olhar acolhedor, nos colocando em seu colo, nos sustentando e dizendo a nós: siga em frente, porque estou contigo. Que assim seja, Senhor.